Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Londrina, 525 mil moradores. Saiu o novo balanço do censo e a cidade está longe dos 580 mil habitantes estimados anos atrás. O alento é que o censo também perdeu força em Florianópolis e a capital catarinense não deve superar Londrina no número de moradores. O Meio-Dia Paraná vai trazer essas atualizações. Seja muito bem-vindo, bom dia para você e veja o que mais notícia nesta quarta-feira, 22 de março. Filas, lentidão, superlotação, aumento no número de casos de dengue e doenças respiratórias voltam a sobrecarregar os serviços de saúde em Londrina. A autoridade tem que ver o que faz no UPA, né? Porque tem que melhorar. Tem que melhorar em muito mesmo. Não é possível que vocês não saiam da casa de vocês para poder vir até o UPA e dar uma olhada, não só no UPA, no PAI, nos postos de saúde. Ao vivo, o secretário de Saúde vai explicar as providências que serão tomadas. O Meio-Dia Paraná vai trazer ainda uma paralisação de professores em Bela Vista do Paraíso. A prisão do frentista que jogou combustível e ateou fogo num cliente que abasteceu o carro e ficou gravemente ferido. E novidades nas investigações das agressões e mortes de 2 idosos em Apucarana. Tem também o desfecho do projeto de lei que pretendia criar uma bolsa-auxílio para jovens do tiro de guerra de Londrina. A prefeitura decidiu não sancionar a proposta, mas mesmo assim, vereadores transformaram em lei que ficará apenas no papel. 28 graus agora em Londrina, esse belo céu azul, quarta-feira com tempo firme. Meio-Dia Paraná faz um intervalo curtinho, aquele de apenas 1 minuto, e te espera após os comerciais para essa edição repleta de informações. Agora, 11h48. Já de volta com o Meio-Dia Paraná, agora 11h50. Vamos juntos, no seu horário de almoço, juntinhos até a 1h05 da tarde, com os principais assuntos dessa quarta-feira. Começo falando da disparada nos casos de dengue, que agrava a superlotação nos serviços de saúde. Cresceu o número de pacientes que procuram os pronto-atendimentos, postos de saúde e hospitais com sintomas de dengue. Catolin Tanã, muito bom dia para você. A nossa região, infelizmente, reassumiu a liderança estadual no número de casos de dengue. Oi, Alberto, um ótimo dia a você, um ótimo dia a todos os que estão com a gente. Essa é bem a palavra, infelizmente, porque muitas pessoas estão novamente ficando doentes, procurando os atendimentos de saúde. Isso tem sobrecarregado bastante as unidades de saúde aqui da nossa região. A região oeste do estado, nos últimos anos, assim como a região noroeste, estavam liderando essa quantidade de casos de dengue e nós voltamos à liderança desse triste ranking. Montamos uma arte para vocês terem uma ideia de como andam esses números aqui na nossa região. De acordo com a Secretaria de Saúde aqui do Paraná, em uma semana cresceu em 31% o número de casos confirmados em Londrina, passando de 1.667 para 2.188. Com 2 mortes no atual ciclo epidemiológico, que é uma contagem diferente feita pelas prefeituras e pelo estado. Depois de Londrina, as regionais de Maringá e de Foz do Iguaçu são as que têm maior número de casos. Esses números aqui na regional de Londrina são altos, mas a própria Secretaria Estadual de Saúde, olha só, aponta que a estimativa é que o total de casos ainda possa passar de 9 mil por aqui. Isso porque tem muita gente ainda aguardando resultados de exames e algumas pessoas que às vezes têm sintomas mais leves acabam nem procurando atendimento e isso não fica registrado no banco da Secretaria de Saúde aqui do estado. A Regional de Saúde de Londrina inclui Londrina e outros 20 municípios, mas a maior parte dos casos está concentrada aqui na nossa cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Londrina, é justamente esse boom no número de casos de dengue um dos motivos que tem aumentado a procura por atendimento nas unidades de pronto atendimento, assim como nos hospitais.
Mas não é o único motivo. Há outras pacientes também aumentando aí a procura por sintomas respiratórios e de outros problemas de saúde. Mas esse boom nos atendimentos também tem preocupado muito a população. Vou mostrar para vocês como é que está a situação aqui da UPA do Jardim do Sol neste momento, que fica na Avenida Leste-Oeste, né? Muito popularmente conhecida como UPA do Jardim do Sol. Muita reclamação sobre a situação daqui nas últimas horas, nos últimos dias também. Mostro para vocês como é que está agora por aqui. A gente tem 5 médicos fazendo atendimento. Aqui dentro, todo mundo conseguindo se sentar, a gente vê as pessoas aguardando por esse atendimento. Do lado de fora, a gente vai sair daqui a pouquinho até para mostrar para vocês novamente como está lá. O Ademir está mostrando o guichê aqui, né, onde as pessoas chegam. É o primeiro local onde elas precisam passar para se apresentar, entregar documento e na sequência elas se sentam para aguardar a triagem. Saindo pela outra porta, a gente mostra como é que está o movimento aqui do lado de fora. Aí sim é um local onde as pessoas não têm muito onde sentar, né? Há poucas cadeiras, normalmente quem espera do lado de fora são aquelas pessoas que estão fazendo acompanhamento de quem está do lado de dentro. Nem todas, alguns sim também são pacientes. Há um volume ainda grande de pessoas aguardando por atendimento, algumas ainda que chegaram bem mais cedo. Quando a gente estava chegando aqui, tinha pessoas saindo, algumas que nos disseram que aguardaram 3, 4 horas por atendimento aqui na UPA do Jardim do Sol hoje. Mais cedo, nosso repórter cinematográfico, Ademir dos Santos, acompanhando a movimentação e conversou com pacientes já bastante sem paciência, que estavam aguardando o atendimento há bastante tempo e já estavam bastante incomodados com a situação que eles estavam enfrentando. Vamos ouvir. Eu cheguei aqui, era 9 horas, mas tem gente aqui desde as 5 da manhã, tem gente que já foi embora, porque tem mais de 40 pessoas lá dentro, que só tem 2 médicos e ninguém atende. Ela aqui mesmo tá, ó, que não está se aguentando de tanta dor. A autoridade tem que ver o que faz no UPA, né, porque tem que melhorar e muito, muito, muito mesmo. A gente chegou aqui, era 7h30, tá aqui até agora. Leva para um, leva para outro, um fica empurrando para o outro. Aqui o atendimento é muito mal. Para trocar só a guia. Precisa ficar 2 horas para trocar uma guia para ir ao encaminhamento para outro médico. Está demorando demais. Quanto tempo a senhora acha que vai ser atendida? É boa pergunta, nem eu não sei. Tanto de gente que tem aqui? Sim, é que você chegou agora, mas estava lotado. Acho que quando viu que a reportagem estava chegando, chamaram rapidinho. Outro problema também identificado hoje pela manhã foi a falta de um dos médicos que estavam na escala hoje. Hoje não tem médico ortopedista aqui na UPA, então as pessoas que precisam de um médico dessa especialidade, precisam procurar outros locais. O problema é o seguinte, hoje de manhã pacientes nos disseram que ninguém aqui sabia informar para onde eles deveriam ir. O médico falou que tem um ossinho quebrado aqui, de domingo que viu no raio-x, e é para fazer a ressonância que talvez rompeu o ligamento. O senhor está desde domingo com o ossinho quebrado e até agora não conseguiu resolver o problema? Nada. E o que o senhor pensa disso? Não tem nem o que falar, né? É a vontade deles. Dentro de um médico que já não, dentro de um médico não resolver, como que a gente vai fazer? Tem que esperar a vontade deles, né? Enquanto isso, o senhor vai curtindo uma dor aí. Esperar, doer, noite inteira, vira para um lado dói, vira para o outro dói. Esse entrevistado que o Ademir falou mais cedo, ele está aqui, ó, Rodrigo. Querido, a gente mostrou a sua entrevista agora, que foi feita mais cedo aqui na UPA. O senhor continua aqui na UPA. Queria saber, mudou alguma coisa? Eles te encaminharam para algum local? Não, tem que esperar passar pelo clínico geral ali para ver. Tem alguma previsão de quando vai passar pelo clínico? Não falou nada, só mandou esperar. Não tem previsão do ortopedista também vir? Não falou nada também. Tá só esperando? Só esperando, saber até que hora. Obrigada pela entrevista do senhor, viu? Tá aqui, foi entrevistado mais cedo, continua aqui, sem previsão de atendimento, vai ter que passar pelo clínico geral sem saber se vai ser encaminhado por um ortopedista, o que vai acontecer com ele. A gente tem um outro problema também por aqui. Outro problema não, na verdade a gente tentando ajudar de fato. Hoje o Ademir encontrou aqui um morador do São Jorge que diz que sempre que precisa de atendimento de saúde ele também recorre à UPA aqui do Jardim do Sol. E hoje ele trouxe um abaixo-assinado e as pessoas que estavam aqui começaram a auxiliá-lo também assinando.
Nesse abaixo-assinado, ele pede melhorias aqui na UPA, tanto na estrutura como na quantidade de profissionais de saúde, enfermeiros e médicos. Vamos ouvir a entrevista dele. Vou encaminhar para a Secretaria de Saúde, junto com o Felipe Machado, para que ele venha tomar urgência sobre essas condições que estão aqui. Não é possível que vocês não saiam da casa de vocês para poder vir até o UPA e dar uma olhada, não só no UPA, no PAI, nos postos de saúde, para pedir voto, todos em. A população votou em vocês. E cadê vocês agora? Esqueceu dos problemas que aqui tem? Eu acho que vocês não andam. Se vocês pegarem cada pessoa que vinha até aqui no local, vocês vão pegar a reclamação de várias das formas. Não é só a minha. As reclamações realmente são inúmeras e quem tem dor, quem precisa de uma solução não tem tempo para esperar, né? A pessoa realmente quer ser atendida e precisa desse atendimento, ainda mais porque dependendo da situação, 1 minuto, 1 hora pode agravar e muito o quadro de saúde dessas pessoas que estão aqui. Daqui a pouquinho tem entrevista ao vivo com o secretário de Saúde, Felipe Machado, e a gente vai questionar pontos que nós mostramos aqui nessa reportagem e nessas entrevistas. Agora, quero compartilhar a tela aqui, esse momento, com a Mônica Dal, que está num outro ponto da cidade e vai falar para a gente, voltando ao assunto aí da dengue, que tem sido um problema bastante grande e afeta a saúde pública. Mônica, qual que é o problema que vocês identificaram aí? Oi, Kathleen, bom dia a você, bom dia para todos que estão conosco no Meio-Dia Paraná. Hoje o nosso kit de trabalho para percorrer alguns pontos da cidade contou com o microfone, com a câmera, mas com esse produtinho aqui também, o repelente, porque foi difícil. Onde eu e o Seu Nascimento passamos hoje, encontramos muitos mosquitos e, claro, mato alto. Essa é a combinação perfeita para que as pessoas acabem pegando doenças, principalmente a dengue. Nós estamos na Zona Oeste, daqui a pouco vamos mostrar um pouco mais esse local, mas o nosso primeiro destaque, também um pedido dos telespectadores, foi a respeito da praça, que fica ali perto da UBS Alvorada, na Avenida Poços de Caldas. Nós estivemos por lá e o mato está muito alto, não somente ali perto da UBS, como também ali perto das academias ao ar livre. E quando nós chegamos por lá, encontramos várias pessoas que utilizam esse local. Os equipamentos são novos, até pessoas de outros bairros buscam essa academia ao ar livre para se exercitar por causa dos equipamentos, mas o acesso já está ficando difícil e é assim, um exercício, depois uma batida ali num mosquito para ver se ele vai embora e deixa você terminar o seu dia de exercícios de malhação. Uma situação muito complicada, até para a gente chegar nessa academia ao ar livre, tá difícil, porque a gente vai olhando para o chão para ver se um bicho ali não aparece, né, um mosquito ou qualquer outra coisa, porque tá muito difícil o acesso, visibilidade e o mato que está muito alto. Em alguns pontos, eu que tenho 1,65 m, esse matagal tá chegando quase do meu tamanho. A gente vai ouvir agora algumas entrevistas de algumas pessoas que estavam ao longo da manhã lá. Uma dessas pessoas é o seu Jamil, que sai do Jardim Bandeirantes para usar a academia ao ar livre neste local, mas está ficando muito difícil, porque ele já tem esse deslocamento para utilizar um local bacana, quando chega lá tem que enfrentar esse mato, que ultimamente está atrapalhando bastante os moradores. Vamos acompanhar nas entrevistas mais detalhes. Tá difícil, né? Muito mato aí. Eu acho que tinha que limpar mais com frequência, né? Faz tempo e essa chuvarada também não ajuda, né? Mas tá na hora de dar uma limpadinha aí pra gente ter mais tranquilidade aqui, né? Até para sentar é difícil e muito borrachudo também junta, por causa de exercício tem que passar bastante repelente, senão não consegue fazer exercício aqui não. O mato tá feio, né? Tá, precisava dar uma roçada aí, né? Senão tá muito feio. E é ruim fazer exercício com bicho, né, perto? É difícil, né? Mas, assim mesmo. Mas tem muitos bichos aí, deve ter, né? Mas não tem problema não, a gente faz aí. Tem que malhar, né? Tem que malhar. Tem que malhar, senão já viu, né? Tem muito borrachudo, bastante. E o que o senhor acha dessa altura do mato? Tá brabo, hein? Aqui tá brabo.
Bom, essas pessoas buscam pelos exercícios, né, para cuidar da saúde, mas acabam correndo vários riscos enfrentando esses mosquitos. O senhor também acabou de me lembrar, esse é um local que a gente frequenta bastante, até para fazer entradas ao vivo. Há algumas mesas, bancos que ficam ali para as pessoas aproveitarem, saírem dos seus serviços, passarem um tempo nessa praça. Só que nem para sentar tá dando mais, é impossível sentar perto desse mato, tanto porque as pessoas ficam com medo, quanto porque é desconfortável. De acordo com a Companhia Municipal de Trânsito, essa praça já está no cronograma de roçagem. E na próxima sexta-feira da semana que vem, de acordo com a CMTU, esse local vai ser limpo e o mato será cortado. A gente tem também um outro destaque em outra região da cidade. Vamos falar agora da Zona Sul, na Gleba Palhano. Os telespectadores que entraram em contato com a gente moram em alguns prédios da rua Pedro Cândido Romeiro. Ali, perto desses prédios, há também um terreno, esse é um terreno particular e pelo menos há 2 anos, segundo esses moradores, o local está abandonado por essas pessoas. Não é limpo, o mato também não é cortado. E essa situação fez com que os mosquitos chegassem até os andares altos de um dos prédios ali. Então tem pessoas que moram no 17º andar, em outros andares, e mesmo assim estão sofrendo com a entrada de mosquitos, baratas, e eles já viram até ratos saindo desse local. A gente também conversou com alguns moradores ali da Zona Sul. Aumentou muito o número de pragas e os mosquitos agora eles têm subido num andar muito alto, coisa que não acontecia antes, né? Por conta do descaso aqui dos matos, lixo e muitas coisas que tem havido aqui nesse terreno pela falta de cuidados, né? O pessoal tem reclamado muito dos mosquitos, né? E não é só no meu apartamento, mas como em outros vários apartamentos aqui. E aqui não, mas eu perdi meu pai com dengue o ano passado, assim, é muito triste de ver, porque ela veio muito rápido e você vê uma pessoa assim, morrendo, assim, por conta dessa doença que poderia ser evitada, prevenida, né? Então é muito difícil, assim. Então isso é o que me dói mais, me deixa mais preocupada em relação a esse descaso que tem acontecido aqui. Bom, a nossa editora, a Kátia Peruzzi, entrou em contato com essa construtora para entender exatamente o que aconteceu com este local. Eles informaram, então, que já há uma previsão de roçagem nesse terreno e que ela deve ser feita ainda nesta semana, e que eles têm um cuidado com essa situação, mas que por conta das últimas chuvas houve esse problema e o mato subiu demais. Claro que a gente vai seguir acompanhando, porque de acordo com esses moradores, há pelo menos 2 anos, eles estão sofrendo com esse mato alto e, consequentemente, com o aparecimento de insetos nos seus apartamentos. A gente ainda falando de mato alto, como eu disse, estamos na Zona Oeste, aqui na Praça da Igreja Nossa Senhora. O senhor vai mostrar para vocês a situação desse ponto aqui. Essa também é uma praça bastante frequentada. A gente está perto da rua Ituiutaba, meio difícil o nome, mas estamos bem aqui mostrando o tamanho desse mato alto dessa região, que é uma região residencial. Essa praça é bastante frequentada, também tem pintura nova. Onde o senhor está mostrando para vocês é o local de pior aspecto, é onde a gente está percebendo que o mato está mais alto. A gente vai mostrar aqui um pouco também do outro lado, porque essa praça tem os parquinhos, né? Tem esses objetos, os bancos, que deveriam ser de proveito da população, mas fica muito difícil frequentar dessa forma, principalmente os parquinhos, porque ainda que não esteja tão alto, essa grama precisa sim ser aparada. A CMTU já nos respondeu a respeito dessa praça da Igreja Nossa Senhora e disse que no mesmo dia que eles forem limpar e fazer a roçagem da praça da UBS Alvorada, eles irão fazer o mesmo serviço por aqui nessa praça que fica na rua Ituiutaba. Então a gente vai aguardar, acompanhar e sem esquecer do repelente, né, Alberto? Dica para todos é utilizar o repelente. Tá certo, repelente, e torcer que o mato alto seja cortado aí o quanto antes. Obrigado a Mônica Dal. Falando ainda sobre dengue, é um problema cada vez mais regional, que não se restringe a uma cidade especificamente. Até por isso, há necessidade desse cuidado em Londrina e também nos municípios da região. Cambé, por exemplo, está em alerta não só em relação aos focos de contaminação nas casas, mas também perto de empresas, Kathleen Tanan.
Exatamente, Alberto. É por isso que os funcionários, colaboradores dessas empresas estão se unindo para realizar um mutirão de limpeza em torno desses locais. Eles querem retirar qualquer item que possa juntar água e possa permitir, né, a proliferação do mosquito que transmite a dengue. E por que, inclusive, que eles estão tomando esse tipo de atitude? Depois de verem vários colegas tendo que se afastar das funções por conta de terem aí ficado doentes, estarem com dengue. Eles falaram, por que não um ajudar o outro? E claro, levar esse tipo de ação não só para a empresa, mas também para que os colaboradores possam repetir esse tipo de atitude em suas casas, levar esse tipo de atitude para os seus bairros, uma vez que a cidade de Cambé tem mais de 20 bairros em situação de risco para um surto de dengue. O nosso repórter cinematográfico, Ademir dos Santos, conversou com 2 pessoas que trabalham nessas empresas que estão participando dessa ação. Um deles, né, o primeiro dos nossos entrevistados que você vai ver aí na reportagem, o Marcelo, ele inclusive chegou a ficar doente, teve dengue, então sabe muito bem o que é passar por essa doença tão difícil que, infelizmente, aqui na nossa região, como a gente falou agora há pouco, tem deixado cada vez mais pessoas doentes. Olha só. O caráter dessa ação, ele é mais assim de preventivo, no sentido de você parar o que você está fazendo e ir atrás de uma causa tão nobre, que é você conscientizar as pessoas de tentar erradicar, né? Não é fácil, mas tentar fazer a sua parte para que os focos de dengue sejam menores, né? Não é pela baixa do funcionário que não vem pela empresa. O que nós queremos fazer é ação preventiva para que isso não chegue a um óbito, né? A ideia é realmente a prevenção. Nós não estamos preocupados com a falta do funcionário, nós estamos preocupados com o que vai acontecer após isso. E se nós podemos fazer alguma coisa para que isso não aconteça, a ideia é sempre prevenção, né? Então nós estamos focados mesmo na prevenção para que não aconteça nem com o colaborador e nem com o pai de família, ou com a esposa, ou com o filho. Tá aí, ouvimos o Marcelo e a Adriana, que são alguns, né, dos colaboradores que estão participando dessa ação, inclusive como exemplo a outras empresas, não só de Cambé, para todo o nosso estado, que possam também auxiliar nesse tipo de atitude, né, se puderem, estarem sempre mantendo os ambientes em que trabalham limpos, evitando, claro, esse tipo de proliferação, né? A gente sabe que a gente pode evitar essa doença. Inclusive, para auxiliá-los, a gente procurou o DR, porque perto ali da empresa onde eles estão fazendo essa limpeza, a empresa onde trabalha o Marcelo e a Adriana, o mato está bastante alto na rodovia e também o mato alto acaba prejudicando esse trabalho que eles estão fazendo. Nós procuramos o DR porque o mato fica na PR-445 e é responsabilidade do DR. O seguinte, que os serviços de roçagem nesse trecho devem começar a partir desta sexta-feira, dia 24. Então fica aí na agenda também e o Meio Dia Paraná vai seguir de olho. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. Daqui a pouco, a Kathleen vai conversar ao vivo com o secretário de Saúde, Felipe Machado, sobre as providências quanto à superlotação e demora no atendimento na rede de saúde de Londrina. Daqui a pouco aqui no nosso Meio Dia Paraná. Aproveito ainda para fazer uma correção. Hoje, no Bom Dia Paraná, apareceu uma imagem do Hospital Evangélico de Londrina quando falávamos de sobrecarga no atendimento no Hospital Universitário. A reportagem se referia especificamente ao HU. Fica registrada, portanto, a correção. Foi definido o calendário da vacinação contra a gripe na rede pública. Será de 10 de abril a 31 de maio. No Paraná, a meta é vacinar mais de 4.600.000 pessoas. São integrantes de grupos prioritários, dentre eles pessoas acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes e mulheres com recém-nascidos, pessoas com deficiência e comorbidades, em especial com doenças graves, integrantes de forças de segurança, motoristas de ônibus e caminhões, professores e trabalhadores da saúde. Vacinação contra a gripe na rede pública, portanto, a partir de 10 de abril. Agora, 12h11. Quarta-feira de protesto de professores nas escolas municipais de Bela Vista do Paraíso. A discussão por lá é em relação ao salário destes professores. Mônica, como está o atendimento aos alunos e como estão também as negociações?
Alberto, a adesão a essa greve é parcial. Ainda assim, houve falta de professores em várias escolas municipais de Bela Vista do Paraíso, mas os alunos foram recebidos mesmo assim e atendidos por professores que não aderiram à paralisação. Muitos pais, no entanto, nem mandaram os filhos para as escolas hoje e por isso o número de alunos ficou bem abaixo da média. Parte dos professores que aderiam ao protesto se concentrou no centro de Bela Vista do Paraíso. A categoria cobra o pagamento do piso nacional do magistério. O valor é de R$ 2.210 para 20 horas semanais, mas em Bela Vista do Paraíso, esse valor está um pouco abaixo. A prefeitura alega, no entanto, que o piso precisa ser regulamentado por lei específica e a justiça concordou com esse argumento. Concedeu liminar apontando que a paralisação das atividades de educação nesse momento é ilegal, porque não se pode exigir da Prefeitura de Bela Vista do Paraíso a implantação do piso nacional e determinou a suspensão dessa greve. Em nota, a Prefeitura da cidade disse entender as reivindicações dos professores, mas que a cidade não tem orçamento suficiente para implantar o valor do piso nacional do magistério. A gente lembra que no total são 129 professores para atender 1.210 crianças matriculadas nas escolas municipais da cidade de Bela Vista do Paraíso. Alberto. Obrigado aí a Mônica mais uma vez. Falamos de escolas municipais de Bela Vista do Paraíso e falamos agora da rede estadual, onde foi autorizada a abertura de um concurso para contratar professores e pedagogos. Serão 1.200 vagas. O edital será publicado em abril, definindo data de inscrição e o calendário de provas. São vagas para todo o Paraná. O salário base é de R$ 5.500 para 40 horas semanais. Então, logo tenhamos novidades, claro, a gente vai trazer para você aqui no Meio Dia Paraná. O prefeito de Londrina se recusou a assinar o projeto de lei que pretende criar uma bolsa auxílio para jovens que estão no tiro de guerra. Ele respeitou uma orientação dos setores jurídico e financeiro da prefeitura. A proposta foi aprovada por todos os vereadores, apesar de ser considerada ilegal. Agora é mais uma daquelas para continuar existindo apenas no papel. Cerca de 4.000 jovens fazem o alistamento militar todos os anos em Londrina. O cadastro é obrigatório ao completar 18 anos. Aproximadamente 200 deles são convocados depois para o serviço militar obrigatório, com duração de alguns meses. Como a cidade não tem batalhão do Exército, as atividades se concentram no tiro de guerra, perto do aeroporto. São algumas horas diárias de treinamentos, sem salários, e no restante do período, os jovens podem estudar e trabalhar. Um projeto apresentado na Câmara no primeiro semestre do ano passado pretendia criar uma ajuda de custo para os atiradores em Londrina, com pagamento por parte da Prefeitura na conta pessoal de cada jovem. A assessoria jurídica do Legislativo alertou que o projeto seria ilegal por forçar a criação de uma despesa para a Prefeitura, o que não pode ser feito pela Câmara. Mesmo assim, o projeto foi adiante. Acabou aprovado por todos os 19 vereadores, unanimidade rara em outros projetos. A proposta seguiu então para a Prefeitura, onde recebeu novos questionamentos dos setores financeiro e jurídico. Num despacho ao qual o Meio Dia Paraná teve acesso, são apontadas várias ilegalidades, dentre elas a falta de um demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, com a geração de despesa sem indicação de valores e de onde seria remanejado o dinheiro. O despacho ainda alerta que projetos como este precisam vir acompanhados de cautela para a manutenção da sustentabilidade financeira e orçamentária das contas públicas e que o serviço militar obrigatório é de responsabilidade das Forças Armadas, ou seja, que cabe ao Poder Executivo Federal arcar com todas as despesas. Por isto, recomendou que não fosse sancionado pelo Executivo Municipal. O despacho foi respeitado pelo prefeito Marcelo Bellinati, que se recusou a assinar o projeto aprovado pelos vereadores. O texto voltou para a Câmara, que fez a promulgação, ou seja, publicou os artigos como lei mesmo, sem assinatura do prefeito. Na prática, mesmo tendo criado o benefício, a Câmara não tem autonomia para definir um valor para o auxílio e nem forçar a Prefeitura a fazer o pagamento.
Também não há nenhum mecanismo que garanta a implantação de qualquer bolsa-auxílio sem que haja interesse e organização do orçamento por parte da própria Prefeitura e não dos vereadores. Vez que outros vereadores alegam que os assuntos precisam ser discutidos na Câmara, que precisam ser enfrentados, mesmo com pareceres contrários, para que haja o debate. Mas em casos como este, de projetos ilegais, são tempo e dinheiro perdidos. Até por isso, entramos em contato com o presidente da Câmara, Emanuel Gomes, para que ele se manifestasse sobre propostas como esta do Bolsa Atirador. Afinal, foram meses em vão num projeto que pode até ter criado expectativa em algumas pessoas, mas que mesmo aprovado e transformado em lei, tem eficácia zero, ou seja, os vereadores não cumpriram seus papéis efetivamente porque legislaram sobre algo ilegal. O presidente da Câmara, que você viu ali na imagem, não quis gravar entrevista sobre isso. Nossa produtora, a Cristiane Oia, e o repórter cinematográfico Rubens de Paula entraram em contato então com o vereador Jairo Tamura, autor do projeto do Bolsa Atirador. Ele aceitou dar entrevista. O fato do prefeito não ter sancionado não é uma sinalização de que ele não vai fazer essa bolsa, não vai aplicar essa Bolsa Atirador? Eu acredito que nessa discussão que nós ainda não tivemos, que agora vamos esclarecer ponto a ponto, seria por causa da planejada. Então agora a gente pode iniciar nossa conversa na questão do planejamento orçamentário, dentro do orçamento desse ano, da rúbrica que poderia ser feito e repassar esse valor para a Bolsa Atirador. Considerando que o prefeito não sancionou ainda, que você ainda não conversou com o prefeito sobre destinação orçamentária para esse projeto, não seguiu um caminho inverso, Jairo, esse projeto? Na verdade, sempre a gente pode fazer uma indicação, ou pode fazer uma sugestão, ou própria lei. Quando a gente tem uma ideia que possa vir e se adequar dentro de uma ideia que o executivo, a prefeitura possa se adequar, ele já trabalha junto. Nesse sentido, nós trabalhamos no sentido de uma ideia, de um projeto, e que agora, com certeza, como foi feito em muitos fundos de rações para animais que estão aí precisando dessa ração e outros mais, eu acho que isso também é uma ideia que possa ser aproveitada e que possa realmente ser... Eu tenho que convencer o prefeito? Vamos convencer o prefeito que isso é necessário e é necessário para a pessoa que presta um serviço importante para a nação. Ideias, sugestões, discussões são sempre válidas. O que não dá é para aprovar a lei ilegal e achar que depois vai ter algum jeitinho aí para resolver. É uma lei que, eu insisto, vai continuar apenas no papel, até porque a eficácia é zero. Aí, mais uma dessas leis aí, totalmente sem qualquer aplicabilidade. Ainda na Câmara de Londrina, vereadores rejeitaram a criação de uma comissão para fiscalizar os valores e atrasos das obras da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. Eram necessários 10 votos, mas só 6 vereadores votaram a favor da comissão. Com isto, a proposta foi arquivada. A trincheira deveria ter ficado pronta em janeiro, o prazo foi adiado para julho, mas a empreiteira já disse que precisará de muito mais tempo, que a obra vai se estender ao longo de pelo menos aí boa parte do segundo semestre. Segundo a prefeitura, pouco mais de 50% da obra foi executada até agora. O telespectador Edson Zanon, inclusive, mandou essas fotos questionando o ritmo das obras. A foto da esquerda mostra o cruzamento em agosto de 2022. Ao lado, agora em março de 2023. Ou seja, vários meses se passaram e visualmente pouca coisa mudou. Tempo tá voando, hein? Já 12h21, agora a hora da primeira parte da previsão do tempo com aquela espiada lá em Cascavel. 30 graus no oeste do Paraná nesse comecinho de tarde. Aqui em Londrina a temperatura também está se elevando. Temos agora 29 graus nessa quarta-feira com céu azul, pouquíssimas nuvens em Londrina e todo o norte do Paraná. No mapa, ainda há áreas de instabilidade, principalmente ali na região de Ortigueira e na parte mais ao sul do nosso estado. Já aqui na região de Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Apucarana, tempo bem mais firme nessa quarta-feira. As máximas previstas para hoje são de 32 graus em Cornélio Procópio e Apucarana, 33 em Jacarezinho, 35 em Bandeirantes. Aqui em Londrina, também uma quarta-feira sem previsão de chuva, com a máxima prevista na marca dos 33 graus.
Ontem no mercado, uma telespectadora me encontrou e perguntou, vai chover, não vai, né? A meteorologia está indicando que não, mas as áreas de instabilidade ainda persistem e pancadas isoladas não dá para se descartar totalmente. Tá, então, tempo seco hoje, mas é claro, não dá para garantir que em nenhum ponto da região teremos chuva ao longo das próximas horas. Hora de um rápido intervalo e na sequência tem mais Meio-Dia Paraná. Você vai ver que o censo chegou à marca de 525 mil pessoas em Londrina e o IBGE acredita que nossa cidade é por Florianópolis no número de habitantes. Vamos falar também das providências para amenizar a superlotação e a lentidão nos serviços de saúde aqui da nossa cidade. E novidades nas investigações da morte de 2 idosos agredidos em Apucarana. A Polícia Civil conseguiu imagens de câmeras de segurança. Agora, um registro de solidariedade da doação de 4 toneladas de roupas e cobertores para migrantes venezuelanos no norte do Brasil. A entrega foi hoje pela manhã. A Receita Federal em Londrina repassou os produtos para o Batalhão do Exército de Apucarana, que vai encaminhar a carga até Curitiba e depois o transporte será feito num avião do Exército para Roraima, onde milhares de venezuelanos vivem de forma precária. Agora, 12h23. Meio-dia e 26, de volta com o Meio-Dia Paraná e falando de saúde pública, até porque tem muita gente sofrendo com a lotação em UPAs e outros pronto atendimentos da nossa cidade. Tem vários serviços de saúde que estão sobrecarregados e a situação se agravou ao longo dessa semana. No começo do Meio-Dia Paraná, a Catherine já mostrou ao vivo a situação da UPA ali na Avenida Leste-Oeste e agora conversa com o secretário de Saúde, Felipe Machado. Catherine Tanan, quais as explicações e as providências que vêm por aí? Alberto, a gente falou rapidamente que algumas das pontuações feitas pelo secretário foi a questão justamente do aumento da procura de pacientes com dengue e também sintomas de problemas respiratórios, no caso da dengue, adultos, no caso de problemas respiratórios, crianças. Ao vivo aqui com o secretário, vou até pedir para que ele detalhe um pouco mais sobre isso com a gente, até porque, como você bem pontuou, nesses últimos dias, as reclamações, elas aumentaram. Secretário, justamente nesses últimos dias que os números de vocês de atendimento oficialmente aumentou? Bom dia, ou melhor, boa tarde. Boa tarde, Catherine, boa tarde, Alberto, todos que nos assistem. Exatamente há 10 dias que nós notamos esse aumento exponencial no número de pessoas atendidas na nossa rede de urgência e emergência. Em que pese hoje todas as escalas de plantão estarem completas, com 8 médicos em cada UPA, 8 médicos no PAI, 4 médicos no Leonor. Isso você não vai encontrar em nenhum outro serviço de saúde a nível de Brasil, tantos médicos à disposição da população para esse atendimento primário. Ainda assim, em determinados momentos, a gente observa um tempo de espera que não é o que nós estamos habitualmente acostumados a oferecer ao cidadão. E por 2 motivos diferentes. Para os casos de adultos, nesse momento uma grande demanda de suspeitas de dengue, que aí é um atendimento que o paciente não é dispensado do consultório, ele faz o atendimento, passa pelo médico, muitas vezes precisa de uma hidratação, fica em observação e aí demora um pouco mais, e das crianças voltadas a sintomas respiratórios, não relacionados à Covid-19, importante deixar isso bem claro, mas sintomas respiratórios diversos, gripes comuns, às vezes uma bronquite, uma pneumonia, o que também acaba necessitando de um atendimento mais complexo na nossa estrutura. Já existe algum plano, secretário, de talvez um local a mais para atendimento, uma vez que esses números já estão sendo notados dentro desses 10 dias, talvez para a próxima semana, ou não sei, mas um novo local para atendimento, para poder abraçar parte dessa demanda? Importante destacar que isso não acontece só no sistema público, Esse aumento é um aumento geral na cidade de Londrina nesse momento. Em relação aos adultos, nós estamos aí em fase de construção de novas 3 unidades de pronto atendimento, 3 novas UPAs, para que a gente possa melhorar essa dinâmica. De emergência, dificilmente nós conseguiremos ampliar a estrutura física, porque esses casos de pronto atendimento, eu tenho que ter toda uma retaguarda, eu tenho que ter uma estrutura física adequada para atender, o que eu não consigo montar da noite para o dia.
diferente dos atendimentos de menor complexidade, como um posto de saúde. Então a gente está analisando o porquê do aumento dessa demanda, não é um aumento usual e habitual para essa época do ano. Reforçamos todas as escalas médicas, como eu disse anteriormente, e estamos monitorando todas essas pessoas, cerca de 2.500 pessoas estão passando por consulta médica em 24 horas nas nossas unidades de pronto atendimento, e todas elas estão tendo seu atendimento garantido. Novos profissionais de saúde podem ajudar, podem entrar nos próximos aí para frente para auxiliar nessa demanda também? Essa demanda não se dá por falta de profissionais de saúde, muito pelo contrário, né? Quando nós assumimos em 2017, as UPAs tinham 1 ou 2 médicos de plantão. Hoje nós mudamos totalmente esse quadro, e não só médicos, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, os demais profissionais, ao ponto em que todas as nossas unidades nesse momento estão com consultórios adaptados, porque a planta física delas tem menos consultórios do que médicos. Nós temos hoje mais médicos do que consultório. Então, nesse momento, tudo que a gente poderia fazer em relação de ampliação, nós já fizemos de imediato. Estamos analisando se há alguma outra alternativa ainda para a gente fazer, para garantir que em determinados dias, importante frisar que isso também não é uma recorrência, nos últimos 10 dias é evidente que a gente observou com um número maior de vezes esse aumento na de espera nas unidades de saúde, mas não é usual do dia a dia das nossas unidades, se há alguma outra medida a ser tomada para minimizar essa espera. Já que o senhor está pontuando que não tem um outro local para as pessoas irem, então, trabalhando em outra ponta, por exemplo, nos casos de dengue. No trabalho feito para que a gente evite novos casos, essa parte do poder público, claro, tem a parte da população de cuidar do seu terreno, mas isso está sendo feito, Fumacê, alguma outra ação em andamento para evitar que mais pessoas fiquem doentes? Fumacê é do governo do estado, então a prefeitura não tem, nem teria legalidade para ter um Fumacê próprio, e nós temos nesse momento uma dificuldade de veneno, que aí já não é do governo do estado, é do governo federal. O governo federal, que detém aí a patente de compra de venenos para todos os municípios do Brasil, está sem veneno, e consequentemente o estado não consegue disponibilizar os veículos para personalizar isso nos municípios. Nós estamos fazendo a aplicação de veneno com bomba costal, que é o Fumacê mais localizado naqueles lugares de maior incidência de dengue nesse momento. Trabalho em campo com os mais de 200 agentes que nós temos intensificado, mas nada disso vai substituir também a nossa participação enquanto cidadão. Não há Fumacê que dê conta da dengue se nós não mudarmos o nosso comportamento. De 90% a 100%, os líderes apontam isso, dos casos, dos focos do mosquito da dengue estão dentro das nossas casas, estão dentro dos nossos quintais. O Fumacê, lembrando, ele vai atingir o mosquito na fase adulta. O que a gente precisa fazer é evitar que o mosquito nasça. Ok, secretário, volto só rapidamente na questão do atendimento. Nós mostramos agora há pouco pacientes na UPA do Jardim do Sol que precisavam de ortopedista e hoje o ortopedista não foi, então eles estão sem ortopedista ali. A dificuldade é que os pacientes não estão sendo informados sobre para onde devem ir. Nesse caso, precisou de ortopedista, onde os pacientes podem procurar atendimento? Nós temos ortopedista via de regra nas duas UPAs, né? Na UPA do Jardim do Sol e na UPA do Sabará. Se porventura em um determinado período está sem, é por um atestado médico que acaba sendo de última hora e é difícil a gente conseguir essa reposição. A maioria dos casos de ortopedia que nós atendemos nas UPAs, eles são referenciados pelo CIAT, são os traumas que o CIAT traz. E isso aí já é informado, a regulação, a nossa escala de plantão, para que eles possam fazer o direcionamento correto. Mas se porventura alguém for fazer procura direta na UPA do Jardim do Sol e não tiver ortopedista nesse momento, a outra porta de acesso aberta é a UPA do Jardim Sabará. Sobre a maternidade municipal, quando essa obra deve ser entregue? A gente tem hoje no HU de Londrina, que está recebendo também muitas gestantes, eles estão aí com superlotação hoje mais uma vez e com a procura direta mais uma vez suspensa. A maternidade pode trazer um respaldo para atendimento de algumas dessas gestantes, dependendo da situação de saúde. Quando a maternidade deve ficar? São perfis diferentes, né? A gente não pode misturar aí gestação de alto risco, que a maternidade não vai atender, em que pese a obra encaminha aí para sua finalização. Acredito que dentro do mês de abril a gente possa entregar a nova maternidade ampliada em mais de 1.000 metros quadrados com os atendimentos do hospital universitário.
A maternidade municipal tem a responsabilidade da gestação de baixo risco, e nós temos falado em vários momentos com a rede de saúde, porque esse reflexo do HU acontece no evangélico, acontece na nossa maternidade municipal, acontece nas maternidades das cidades vizinhas, e a rede de acesso à saúde ela é justamente uma rede para se apoiar nesses momentos. Então, aqueles casos que a gente identificar que está no HU, mas é possível de resolução em uma maternidade de menor complexidade, a Central de Regulação, o SAMU, vai fazer esse direcionamento. E uma outra situação que vai minimizar e aí sim talvez corrigir essa questão é quando o HU conseguir colocar a nova maternidade para funcionar, que é onde a gente atendeu aí durante muito tempo de retaguarda, aí sim voltada para a gestação de alto risco, isso somada à inauguração da maternidade municipal, tenho certeza que a gente vai conseguir ampliar e melhorar a qualidade de assistência às gestantes, não só de Londrina, mas de toda a nossa região. A inauguração vai ser quando? A da maternidade municipal, no mês de abril, a gente faz a entrega da obra. A maternidade do Hospital Universitário ainda falta algumas questões de equipamentos, a diretora ao governo do estado, eu não tenho essa data. Obrigada, secretário Felipe Machado, que representa o município de Londrina, secretário de Saúde, falando com a gente sobre essas demandas da saúde pública aqui da cidade. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen, obrigado também ao secretário e você, nosso telespectador. A gente vai seguir acompanhando, até porque providências vão ter que ser ajustadas aí para dar atendimento a tanta gente que tem buscado as unidades de saúde aqui da nossa cidade. 12h35. Tem novidades nas investigações de agressões e das mortes de 2 idosos em Apucarana. A Polícia Civil teve acesso a várias imagens de câmeras de segurança. Mônica, há alguém preso efetivamente? Já se sabe quem cometeu esse crime e por quê? Alberto, a Polícia Civil já tem certeza das pessoas que acabaram matando esses 2 idosos. 2 mandados de prisão já foram expedidos para esses 2 jovens. Para a gente falar a respeito dessas imagens de câmeras de segurança, elas foram utilizadas pela Polícia Civil para chegar nesses 2 suspeitos. Nessas imagens a gente vê um desses homens com uma mala. De acordo com a Polícia Civil, essa mala é das vítimas e nela estavam vários objetos que foram roubados da casa no dia 15 de março. Hoje também o delegado Marcos de Apucarana trouxe uma outra informação a respeito da investigação. Na semana passada, um homem foi preso em flagrante porque a investigação apontou o envolvimento dele e também uma testemunha. Mas, segundo o delegado, essa testemunha teria mentido durante o depoimento justamente para livrar os verdadeiros envolvidos de serem investigados. A gente vai ouvir agora no primeiro trecho do delegado mais detalhes a respeito disso. Essa pessoa que foi presa na semana passada em flagrante, ela ainda continua presa. A gente está descartando cada vez mais a participação desse indivíduo que foi preso em flagrante no cometimento desse crime, né? Acreditamos, inclusive, que esse depoente que indicou essa pessoa mentiu para a Polícia Civil, né? Uma conclusão do inquérito policial, possivelmente, nós vamos instaurar um procedimento para apurar aí, talvez, a prática do crime de falso testemunho, e ela fez isso exatamente para encobrir os verdadeiros autores do crime. A Polícia Civil também confirmou que nos próximos dias deve pedir a soltura dessa outra pessoa que tinha sido detida na semana passada. Ainda falando desses 2 envolvidos que já foram identificados pela Polícia Civil através dessas imagens de câmeras de segurança, as informações que as equipes de investigação receberam é que são pessoas de Apucarana e que são usuários de drogas. A gente vai entender mais detalhes com o delegado Marcos. Quando nós tivemos essa informação de que esse celular ele teria sido ligado por volta de 3h30 da manhã, né, a gente já começou a traçar ali os horários de imagem. Fizemos a oitiva de várias pessoas, né, inclusive pessoas que se reconheceram sem sombra de dúvida, né, os 2 indivíduos que foram vistos bem perto da residência da vítima, 10 metros mais ou menos da residência das vítimas, saindo com uma mala das vítimas, objeto que pertencia às vítimas, até a chegada nesse local que eu te falei, onde deu ensejo à prisão inicial desse investigado, que inclusive a gente já descobriu que eles tinham relação com essa pessoa que deu o depoimento.
Bom, ainda falando a respeito dessas duas pessoas, né, a gente viu nas imagens de câmeras de segurança que foram também utilizadas pela Polícia Civil que todos os objetos que foram levados da casa estavam nessa mala, que também era dos idosos. Dentro dessa mala estava um celular. Através, então, da ligação desse celular é que a Polícia Civil começou a fazer a trajetória dessas duas pessoas. O que a investigação precisa entender ainda? A relação dessas duas pessoas com as vítimas e se, por exemplo, eles planejaram tudo isso ou não, se fizeram uma escolha aleatória para invadir uma casa na cidade de Apucarana. Esses dois vão responder por latrocínio, um crime que pode levar até 20 anos de prisão e estão sendo procurados. A Polícia Civil pede ajuda da população, se reconhecerem através de imagens, também estão divulgando algumas fotos e quem souber de qualquer informação é preciso procurar pela Polícia Civil. Quem não lembra desse caso, aconteceu no último dia 15, o idoso de 79 anos ainda morreu no local depois de ser brutalmente agredido durante esse roubo e a esposa dele, de 65 anos, a dona Lourdes, também estava bastante machucada, chegou a ser levada para o hospital, mas morreu 3 dias depois. Agora, a Polícia Civil, né, Alberto, quer concluir esse inquérito e a conclusão desejada é com a prisão desses dois envolvidos. É com você. Valeu, obrigado. Nas câmeras de segurança chama a atenção ali a frieza, né, a indiferença com que os rapazes estão caminhando na rua ali, como se nada tivesse acontecido até então. A Polícia Federal prendeu hoje integrantes de facções criminosas suspeitos de planejar a morte de autoridades, dentre elas do senador Sérgio Moro. 20 policiais federais participaram dessa operação de hoje, inclusive PFs aqui do Paraná que foram para São Paulo. Eles cumpriram 11 mandados de prisão, sendo 7 preventivas e 4 temporárias. A maioria dos presos é do interior de São Paulo e mais 24 mandados de busca e apreensão. Paraná, São Paulo, Rondônia e Mato Grosso do Sul. O alvo dessa operação é uma organização criminosa que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, inclusive tentativa de homicídio, extorsão mediante sequestro, de acordo com a investigação da Polícia Federal. Um dos alvos dessa organização criminosa, uma das supostas vítimas, seria o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Sérgio Moro, quando era ministro da Segurança Pública, fez algumas ações contra essa facção criminosa, restrições nos presídios, separou alguns elementos em presídios de segurança máxima separados. Hoje pela manhã, Sérgio Moro publicou em uma rede social sobre os planos de retaliação contra ele. Ele disse que vai fazer um pronunciamento agora à tarde na tribuna do Senado. Ele agradeceu o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público. O G1 apurou que os alvos dessa operação de hoje chegaram a alugar imóveis em endereços próximos ao do senador Sérgio Moro para fazer um monitoramento dele e da família. Sérgio Moro, a esposa, os filhos têm escolta, inclusive da Polícia Militar aqui do Paraná. A Polícia Federal achou um esconderijo nessa operação de hoje, que ficaria aqui em São José dos Pinhais, um local com uma parede com fundo falso, mas nessa parede, nesse local, não foi encontrado nada. A polícia procura principalmente por armas que poderiam ser usadas nesses ataques. Eles localizaram e apreenderam dinheiro, carro e moto. A PF disse que essa é uma das maiores operações de inteligência já feita contra a facção criminosa e que deve ter desdobramentos. De Curitiba, Ana Zinha. Lá no G1 tem mais informações da cobertura dessa operação dessa quarta-feira. Agora, imagens ao vivo do Estádio do Café. A Prefeitura publicou licitação para a reforma da iluminação do estádio. A primeira etapa vai custar até R$ 2.600.000. Vence a concorrência a empresa que aceitar fazer o serviço pelo menor preço. A previsão é que a troca da iluminação do Estádio do Café comece até o final deste semestre. Bem antes disto, já em abril, tem a estreia do Tubarão na Série B do Brasileirão, partida que será em casa, no próprio Estádio do Café. E mais reforços começam a aparecer. Rodrigo Saviani, seja bem-vindo. Boa tarde. Oi, Alberto, boa tarde a todos. Várias caras novas no Tubarão, né? Já pensando então nessa estreia da Série B, como você colocou, no próximo mês.
4 reforços apresentados ontem à tarde para a imprensa e para o torcedor, jogadores que chegam aí com experiência para ajudar o Tubarão. Vamos por partes então apresentar esses jogadores novos. O primeiro deles o Guilherme Lacerda, zagueiro, 22 anos, estava jogando o Campeonato Gaúcho pelo Aimoré, também foi revelado pelo Paraná Clube. Além dele, chega também o Jatobá, volante, que passou pelo Londrina rapidamente em 2016, fez apenas um jogo, começou no J. Malucelli e estava por último no São Bento. Ele também chega para reforçar então o Tubarão ali no meio-campo, ele é volante. Além dele, o goleiro Lucas Frigeri, mais experiente, 33 anos, tem passagens pelo Avaí, pelo CSA, jogou as últimas séries B por times variados, enfrentou Londrina algumas vezes até e agora estava por último no Santo André, reforça então, deve ser o titular aí do Tubarão no gol na Série B. Além disso, o último jogador é o Vitor Feijão, atacante, começou no Paraná Clube, conseguiu acesso à Série A com o Tricolor aquela vez em 2017, estava jogando na Bielorrússia. Então, 4 caras novas que chegam para reforçar o Tubarão. Londrina que vai ter um time bem reformulado, bem diferente do que jogou o Paranaense e a Copa do Brasil. O torcedor vai ver uma equipe, então, com várias caras novas, novos reforços, devem ser apresentados nos próximos dias, pensando na Série B. O técnico Alexandre Galo também falou ontem em entrevista coletiva com a imprensa e explicou principalmente esse desafio de reformular a equipe, de montar um novo Londrina para a sequência da temporada em busca do acesso. Vamos ouvi-lo. O primeiro desafio é essa remontagem. Eu acho que é o grande desafio de todo treinador, você chegar numa equipe e essa remontagem é o X da questão para que você tenha êxito, né? E nós estamos tentando fazer de tudo para montar dentro de um estilo que eu apresentei para a diretoria, de uma maneira de jogar que a gente entende que é a Série B, e eles também entenderam isso, você ter força, você ter dinamismo, você ter velocidade. Então, para isso, você tem que ter uma característica de atleta um pouco mais forte, um pouco mais rápido, para que você possa chegar no seu melhor. Então, a gente quer começar, é evidente que agora a partir do domingo, provavelmente com algumas chegadas já importantes nesse período aí, a gente já começa a desenhar, faltando 15 dias ainda para a competição, começa a desenhar o time que a gente vai estrear diante do ABC aqui. Então é isso, o Alexandre Galo ainda deve fazer alguns testes, vai ganhar caras novas, lembrando o torcedor que inscrições para novos reforços vão até o dia 4 de abril, então Londrina também vai aguardando aí o final dos estaduais para ganhar esses novos reforços, vários jogadores já encaminhados que devem ser apresentados nos próximos dias. Londrina que estreia então contra o ABC na Série B do Brasileiro, depois do fim de semana, depois da Páscoa, ali no segundo fim de semana de abril. Tubarão estreia em casa e começa essa jornada em busca do acesso à Série A, Alberto. Tá combinado. Obrigado aí, Rodrigo Saviani, da equipe do GE. Globo. Lá também todas as informações do nosso Tubarão. Levar uma ideia inovadora para a prática é assunto para a sala de aula, ou quem sabe sair do ambiente escolar para ajudar toda uma comunidade com ações dos próprios estudantes. É o que alunos do Instituto Federal do Paraná estão fazendo em algumas regiões do estado. No meio da mata, estudantes diante de uma realidade triste dos rios, o lixo, que com o tempo pode fazer desaparecer um córrego como esse. Esses resíduos, o próprio solo e a erosão vão tomando conta dessa calha. Então o rio, aos poucos, ele vai diminuindo a capacidade de armazenamento dele e isso é muito triste. Perceba que aqui o lixo está parado em uma espécie de rede de pesca que está presa a tonéis de plástico. A finalidade dessas ecobarreiras é capturar e prender esses resíduos. Então a gente semanalmente viria e retiraria esses resíduos para pesar e classificá-los. A ideia inovadora desse tipo de barreira foi trazida para o Rio Jupira, um afluente do Rio Paraná que nasce no coração de Foz do Iguaçu. É resultado de um projeto de pesquisa desenvolvido dentro do curso de técnico em meio ambiente do Instituto Tecnológico Federal do Paraná. O resultado impressiona pela quantidade de lixo retirada. Esses 2 sacos são de materiais que acumularam em apenas 4 dias entre uma coleta e outra. Os principais lixos que a gente costuma pegar são os lixos flutuantes, que são lixos como isopor, garrafa PET, são lixos que eles flutuam nos cursos da água. A gente não pega muita latinha de alumínio pelo fato de que essas latinhas elas têm um valor comercial mais alto do que o plástico, por exemplo. Uma única ação de alguém que não tem noção ou consciência do impacto que pode causar gera prejuízo em todo um ecossistema. E de lixo em lixo, um problema comum em muitos rios por aí.
Mas nem sempre esse material que vai parar no rio, ele é jogado por alguém diretamente dentro do rio. Aqui do lado do rio tem uma avenida, as pessoas costumam jogar lixo pela janela do carro. Esses lixos descem a rua com a água da chuva e novamente vêm parar aqui nos córregos. As barreiras são de baixo custo e podem ser facilmente feitas a partir de material reciclado. Fazendo essa pesquisa, a gente vê que realmente ela é possível de ser instalada em pequenas propriedades, ela é de fácil manutenção e ela pode resolver um grande problema ambiental. O objetivo é levar a conscientização para moradores da região, para quem sabe um dia ecobarreiras não serem mais necessárias. A gente só está retirando os lixos, a gente não está resolvendo o problema, que é por o que eles vêm parar aqui. Tá, então, esse projeto também tem relação com o Televisando, que está entrando na edição 2023. Escolas de todo o Paraná podem participar. As inscrições estão abertas. Você que é professor ou conhece algum professor da educação básica, sugira aí a participação no Televisando 2023. As inscrições seguem abertas para professores de escolas públicas do 1º ao 5º ano de todas as cidades do Paraná. O projeto terá orientações para aulas com conteúdos obrigatórios, cursos de formação com certificado e um concurso cultural. O Televisando está completando 15 anos agora em 2023 e é uma parceria da RPC e do Instituto GRPcom para juntar educação e comunicação. Inscrições, portanto, até 15 de abril em rpc.com.br/televisando. Depois dos comerciais, tem os novos números do censo do IBGE aqui para Londrina. Também a prisão do frentista que ateou fogo num motorista num posto de combustíveis. Imagens ao vivo agora da nossa cidade, de Londrina, na tela do Meio-Dia Paraná. Hoje tem sorteio da Mega Sena e com prêmio acumulado, previsão de 54 milhões de reais. Apostas liberadas até às 7 da noite. O IBGE divulgou novos dados do censo. O levantamento da população perde ritmo nesse momento, até porque os alvos são pessoas que ainda não foram visitadas ou recusaram o recebimento dos recenseadores. Kathleen Tanan está por aqui para trazer os números de quantos somos atualmente em Londrina. Roberto, vamos só lembrar que até fevereiro, o último dado divulgado, éramos 518 mil londrinenses. Agora, coloca aí na tela, 525 mil habitantes contabilizados até agora. Isso porque 6% dos domicílios ainda não foram visitados ou foram e os moradores não receberam os recenseadores. 560 mil habitantes era a estimativa final do IBGE. 580 mil habitantes era a projeção feita em 2021. No fim do censo, aqueles imóveis que não foram visitados, o IBGE vai fazer um lançamento por estimativa para conseguir chegar aos dados finais da população. E o objetivo é terminar tudo isso agora, ainda no mês de março. Temos aí praticamente 2 semanas, menos do que isso, inclusive, né? E os resultados finais devem ser divulgados até o final de abril. A meta é ter aí 100% ou muito perto disso, até para ter os dados mais precisos possíveis, porque as cidades que acabam perdendo habitantes, elas também perdem verba pública e isso interfere com certeza no funcionamento dessas cidades. Estamos falando de verbas federais, verbas estaduais, então é mais um motivo para a população se empenhar em atender esses recenseadores, principalmente aqueles que não estão aceitando esses profissionais. Em casos mais extremos, o IBGE vai notificar moradores sobre a possibilidade de aplicar multa aí, valendo até 10 salários mínimos para quem se recusar a responder o censo. Aqui em Londrina, por enquanto, ninguém foi multado por causa disso. Olha só, na entrevista, o que disse o coordenador estadual do censo, o Flávio. No momento não teve ninguém que foi multado ainda, tá? Porque a gente ainda está nessa fase, né, de busca, de deixar o canal aberto ainda para que as pessoas entrem em contato, né? O que a gente faz é informar a pessoa de que essa multa está prevista em lei, né? E que a pessoa se recusando a
a dar a entrevista, ela está se sujeitando a essa lei, né? Ela pode ser sujeita à aplicação dessa multa. O IBGE vai fazer essa avaliação, né? Enfim, a nossa parte é parte de coleta, né? Então a gente vai em busca dos dados, né? E aí a gente passa aí para as instâncias competentes aí no IBGE para que seja avaliado se vai ser aplicada essa multa ou não, e dependendo, né, quais os casos são aplicáveis ou não. Então, uma multa no máximo ali de 10 salários mínimos. Nós aproveitamos a entrevista para questionar o Flávio sobre as maiores cidades aqui do sul do Brasil comparativos. Se Londrina aí pode subir ou descer nesse ranking. Nós, por exemplo, já fomos aí a terceira do sul, perdendo apenas para Curitiba, Porto Alegre, fomos superados por Joinville. Agora a preocupação com Florianópolis, que também cresceu bastante, que é a capital de Santa Catarina. Mas, segundo ele, os novos dados do IBGE têm mostrado que Florianópolis não deve superar na quantidade de habitantes a quantidade de habitantes que tem Londrina. A gente deve continuar aí com mais habitantes do que a capital de Santa Catarina. Vamos ouvir. A tendência é que não seja ultrapassado por Florianópolis, né? Porque Florianópolis, apesar de não ser do nosso estado, não somos nós que estamos acompanhando a coleta, né? Mas pelo que eu tenho visto na coleta de Florianópolis, ainda tem um residual grande ali de domicílios ausentes e recusas para fazer lá, mas pela perspectiva lá deve ficar abaixo de Londrina ainda. Então Londrina não deve perder mais um posto aí no ranking dos municípios. Aí, uma boa notícia para o orgulho do londrinense aí, continuar sendo a quarta maior cidade do sul do Brasil. Você que ainda não respondeu ao censo, lá no G1 tem um link com o telefone para que você entre em contato com o IBGE. Faltando agora pouco mais de 2 minutos para 1 da tarde, a gente vai até a Vila Portuguesa, porque hoje está sendo realizada mais uma edição do Rolê da Justiça, com uma série de serviços de graça para a população. Quais serviços, Mônica? E até que horário? Alberto, até às 4 da tarde. Agora, horário de almoço, movimento bem tranquilo aqui no CSU, Centro Social Urbano da Vila Portuguesa. Um bom momento para quem quer aproveitar esses serviços, que são atendimento jurídico para diversas causas, emissão de RG, primeiras e segundas vias, agendamento para o cadastro único, que é muito importante para conseguir os benefícios sociais, como Bolsa Família, também aquele cadastro para conseguir as vagas nas creches municipais e também quem vier aqui vai ter orientações sobre vagas de emprego, porque aquele serviço da Prefeitura especializado também está aqui para ajudar esse cidadão, essa cidadã que precisam de emprego. E olha só, aqui no Centro Social Urbano esses serviços começaram às 9 da manhã e seguem até às 4 da tarde sem intervalo. O senhor está mostrando para vocês um atendimento, né, em uma das salas aqui do CSU, e enquanto essas pessoas podem buscar por esses atendimentos, as crianças podem aproveitar a cama elástica ali fora também com toda a segurança e o pessoal cuidando, claro, para que essas mães e esses pais consigam resolver seus problemas. Todos convidados até às 4 da tarde, vários serviços aqui no CSU da Vila Portuguesa. Alberto. Valeu, recado dado aí da nossa Mônica Dal. E foi preso o frentista que ateou fogo num cliente, num posto de combustíveis, no fim de semana, lá em Curitiba. A prisão do frentista aconteceu depois que a Justiça aceitou o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil. Paulo César Esperanceta foi preso no bairro Tatuquara, em Curitiba. Na segunda-feira, ele havia se apresentado na delegacia, prestou depoimento, mas foi liberado porque ainda não havia mandado de prisão. A produção do Meio Dia Paraná teve acesso ao depoimento. Nesse depoimento, ele dá a versão dele sobre o caso e disse que não tinha intenção de matar a vítima. Ele tentou ligar o carro, também não conseguiu. Daí ele falou que foi eu mesmo que tinha quebrado. Falou assim, foi você assim, seu... Daí eu saí, já não... Daí eu tava passando por uns probleminhas também, uma separação assim. Daí eu acho que meio que acumulou as coisas ali, mas se pudesse voltar atrás, não ia fazer. A prisão do frentista é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. De acordo com a delegada responsável pelas investigações, ele deve responder por tentativa de homicídio qualificado com emprego de fogo.
A princípio, ele responderá por essa tentativa de homicídio qualificado com emprego de fogo, porque o crime mais grave absorve os outros menos graves que vieram acontecer na sequência, por exemplo, eventual omissão de socorro, já que ele deixou o local sem prestar qualquer tipo de auxílio à vítima. Decretada a prisão preventiva, a qual não tem prazo, o inquérito policial deverá ser concluído já nos próximos 10 dias, aguardando apenas a juntada de laudos periciais, prontuários médicos para o relatório final e encaminhamento à Justiça. Esse caso aconteceu no sábado em um posto de combustíveis do bairro Pilarzinho, em Curitiba. Após uma discussão por causa de uma chave quebrada, o frentista jogou o combustível no cliente e depois ateou fogo. Caio Murilo Lopes foi socorrido com queimaduras graves, principalmente na região do peito. Ele está internado e hoje de manhã passou por um novo procedimento cirúrgico. Nós procuramos o advogado do frentista, mas ele não quis se manifestar. Segunda parte da previsão do tempo, agora com participação de telespectador, do Marcelo Ontivero, mostrando o céu de ontem no Lago Igapó. Excelente semana, ele desejando com essa bela imagem mesmo, hein? Um cartão postal literalmente. Muito bonita também a foto de Eloê Tomás, amanhecer em Apucarana. De olho agora na previsão do tempo para quinta-feira, olha só, tempo firme com o sol predominando em boa parte do norte do Paraná, mas ali na região de Ortigueira, Mauá da Serra, poderemos ter pancadas de chuva amanhã. Em relação aos próximos dias, essa previsão é para Londrina e vale também para o restante do norte do Paraná, para as demais cidades do norte do Paraná. Olha só, nada de chuva até sábado, tempo firme, com o sol predominando e a temperatura variando muito pouco. Amanhã, mínima de 19 e as máximas chegando aos 32 na quinta-feira e 33 graus na sexta e no sábado, tá? Então, dias com tempo firme, algo que não se via há muito tempo, uma sequência como esta aqui no norte do Paraná. Recados também dos telespectadores, o Alfredo Carvalho comentando que em relação ao tiro de guerra, é responsabilidade do governo federal. O município não tem que se onerar. É muita bolsa nesse país. O Alfredo questionando aí para integrantes do tiro de guerra. Laércio Sardinha, o projeto Bolsa Atirador é apenas mais uma das propostas bizarras do Legislativo de Londrina. Existem muitas outras prioridades onde nosso rico dinheirinho pode ser aplicado. Vergonha, nas palavras do Laércio. Olaidecir Marques. É vergonhoso uma obra nesse porte, no caso da trincheira da Leste-Oeste, mal ter funcionários para trabalhar. E quem sofre todo o transtorno é a comunidade londrinense. Quem sabe, em 2026, fica pronta essa obra. E para encerrar, o Betinho. Quando o mato alto está em nosso terreno, eles passam e aplicam multa e nas praças. Podemos aplicar multa neles, no poder público nesse caso? Cuidam do terreno dos outros, mas não cuidam dentro de casa. Está aí a cobrança do Betinho, preocupado inclusive com o mato alto e o avanço da dengue em toda a cidade. Está chegando a equipe do Globo Esporte e depois tem o César Tralho com o Jornal Hoje. À noite tem a nossa Vanessa Navarro comandando a previsão do tempo para todo o estado no Boa Noite Paraná. Muito obrigado pela companhia, a você uma ótima tarde e até amanhã às 11h45. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.